Eu gostaria de ministrar ao seu coração uma palavra de Deus, Marcos capítulo 11, versículo de número 12. Obrigado, pastor César, obrigado pela gentileza, obrigado, pastora, de ceder o púlpito, num domingo tão especial para a igreja. Muito obrigado por essa confiança e essa honra. Permitindo o Senhor à noite, a gente continua juntos, servindo a Deus. Quem topar a dobradinha, cai para dentro, Deus seja louvado, fominhas, aleluia. Deus é bom. Marcos capítulo 11, versículo de número 12. Eu acho que dá para baixar um pouquinho aqui o meu monitor. É tão raro pedir para baixar, normalmente a gente pede para aumentar, Mas eu acho que a gente consegue eliminar a microfonia se tirar um cadinho só. Mas é um cadinho, olha essa mão sua aí, hein? Abençoada aí. Está escrito: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos podem dizer graças a Deus? O desfecho desse texto, na narrativa do evangelista Mateus e também do evangelista Lucas, dão conta de dizer que a figueira, após Jesus ter dito estas palavras, secou, murchou imediatamente. E com base nisso, deixa eu só pedir só mais uma gentileza, se puder acender só mais um pouquinho a luz do auditório, para eu poder ver se o povo bonito, se a irmã fizeram uma escova cara que só, vai ficar escondido, Isso. Obrigado, tá bom? Então, meus irmãos, o desfecho dessa história é um desfecho muito contrário àquilo que normalmente costumamos ver dos desfechos das histórias das pessoas que passaram pelo caminho de Jesus. Quando Jesus entrou no caminho de uma viúva que estava enterrando seu único filho na cidade de Naim, a história que começou com morte, acabou com? Quando Jesus chegou a Betânia, para onde residiam seus amigos Lázaro, Marta e Maria, Lázaro estava morto há 4 dias, mas quando a história terminou, ela acabou com? Quando Jesus passou pelo caminho de pessoas doentes, elas não continuaram doentes, elas ficaram curadas. Quando Jesus passou pelo caminho de pessoas possessas por espíritos malignos, elas não continuaram assim, elas foram libertas. Então o que eu estou mostrando para você é que as coisas aconteciam sempre nessa direção. Os mortos que passavam pelo caminho de Jesus, ou Jesus pelo caminho deles, tinham vida. Os doentes, cura. Os possessos, libertação. Mas nesse dia aconteceu o contrário. Porque quando a história começou, a figueira estava viva. E depois de Jesus interagir com ela, ela terminou. Você está até com medo de dizer, viu? Vamos de novo. Quando Jesus chegou perto dela, ela estava. E depois, no final da interação de Jesus com ela, ela estava. Então isso é uma coisa contrária àquilo que nós vínhamos lendo na Bíblia. Se então parece para mim contraditório, estranho, ver esse estranho desfecho, imagino que não foi para os discípulos. Agora, para os discípulos, esta é uma visão, esta foi uma experiência que eu vou chamar de necessária e amadurecedora. Por quê? Porque quando eles contemplaram a cena de ver Jesus, atraído pelas folhas de uma figueira que comunicavam que ela tinha frutos, porque assim se comportava a figueira daquela região. Quando as folhas apareciam, era sinal de que os frutos já estavam lá. Então, quando Jesus, atraído por esta promessa da figueira de ter figos, chega até a ela e percebe que ela não tem figos.
Ele dá uma palavra de juízo, uma palavra de repreensão, e é muito estranho que nós estamos falando de uma árvore e não de uma pessoa. Mas ela, como ser vivo, reage àquela palavra do Criador que está bem distante dela. E o desfecho já disse para você qual é. O que esses 12 homens que andavam com Jesus vão testemunhar é algo que nós também, às vezes, precisamos testemunhar. Nós precisamos chegar a algumas conclusões muito urgentes que vão nos proteger, vão amadurecer a nossa fé e vão nos equilibrar na nossa vida cristã. E eu estou falando sobre entender o quanto é sério, zeloso, criterioso servir a esse Deus. Esse tipo de coisa, ela não nasce, esse tipo de maturidade, de temor, ele não é despertado quando eu vejo Lázaro ressuscitar, mas ele é despertado quando eu vejo a figueira morrer. O zelo de servir a Deus, o quanto é importante, o quanto é urgente obedecê-lo, agradá-lo, corresponder às expectativas que ele tem ao meu respeito, porque não pense você que ele não as tem, porque sim, ele as tem. Esse tipo de sentimento, esse tipo de coração não é desenvolvido quando eu vejo um possesso ficar liberto, mas é desenvolvido quando eu vejo Jesus procurar e não achar, e não gostar nem um pouco disso. Eu vim aqui dizer uma coisa esta manhã, e não sei se você já está se arrependendo um pouco de ter se arrumado cedo essa manhã para vir, mas eu quero dizer a você que está mais do que na hora de algumas visões e experiências começarem a desenvolver em nós um senso de que servir a Deus ainda é uma coisa muito séria. Eu não sei quantas pessoas estão pensando que poderão oferecer qualquer coisa, viver de qualquer jeito, reagir, corresponder ou nem sequer corresponder, e tudo isso ficará da mesma maneira, tudo isso ficará barato, tudo isso ficará, mas eu vim dizer a um povo, vim pregar a uma igreja que está preocupada em agradar o coração do mestre. Eu vim pregar a pessoas que ainda acreditam que servir a Deus é uma coisa muito séria. Eu não vim pregar a um grupo de pessoas que veio dar um mergulho, eu vim pregar a um grupo de pessoas que veio matar o velho homem hoje aqui e nascer de novo para um Deus que merece ser honrado por tudo e em tudo que há em nós. Aleluia. Eu posso garantir uma coisa a você: a percepção de servir a Cristo desses 12 homens depois desse dia nunca mais foi a mesma. Nem o jeito deles olharem para Jesus foi o mesmo depois desse dia. Porque quando você testemunha o zelo que Deus tem a respeito das coisas que envolvem seu reino, você nunca mais tem coragem de agir ou reagir de algumas maneiras. Algumas pessoas no nosso tempo estão precisando de um choque de realidade para recobrarem a consciência de que servir a Deus é sério, de que servir a um Deus santo requer que sejamos santos como Ele é santo. E eu vim aqui esta manhã da parte de Deus, na expectativa de que antes que esse culto termine, algo muito poderoso seja despertado no nosso coração e que recuperemos o temor e o tremor de servir a um Deus que é santo. Quantos podem bem dizer e glorificar ao nome dEle esta manhã? Façam isso agora, por favor. Como eu disse a você, essa história precisa ser entendida a partir da dinâmica botânica da figueira da Palestina, porque senão não vai fazer sentido a história. Marcos diz que Jesus naquele dia, saindo de casa, sentiu fome. E agora não sou eu, não é você, com fome procurando uma lanchonete aberta pelas ruas da cidade. Porque tudo que Jesus fez, tudo que Ele falou, sempre estava carregado de sentido, significado, lições. Então não é uma pessoa comum procurando uma coisa para comer no meio da rua. Isso aqui é sobre uma demanda do reino, uma fome do reino. Isso aqui é sobre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, procurando algo, querendo algo, desejando algo, e de repente vendo alguém sinalizar e dizendo: eu tenho. Porque a figueira apresentava folhas, eu já disse e vou repetir.
Ela só apresentava as folhas quando comumente já tinha vamos de novo. Ela só apresentava as folhas quando comumente já tinha Então Jesus olhou de longe, está escrito desse jeito, de longe. E de longe ele viu uma figueira que tinha folhas. Então é como se de longe a figueira estivesse acenando para Jesus e dizendo: o que você procura, eu tenho. O que você precisa, eu tenho. Só que de longe a comunicação pode ser muito perigosa. De longe a comunicação pode ser muito enganosa. Nós sabemos muito bem, hoje eu acho que mais do que nunca, com o advento das redes sociais, o quanto as pessoas são capazes de longe, produzirem imagens que comunicam coisas que não condizem exatamente com a realidade. Alguém de longe comunica pureza, mas de puro não tem nada. Alguém de longe comunica piedade, mas de piedoso não tem coisa alguma. Só que a grande questão é que Marcos está fazendo questão de dizer uma coisa para mim, isso me assusta, mas também me acalenta, me deixa empolgado, porque eu estou vendo uma pessoa como Jesus, que não necessariamente precisava ter ido até a figueira para saber se ela tinha ou não. O poder que este homem tem como filho de Deus confere a ele a tranquila capacidade de saber mesmo de longe se tinha ou não tinha. Mas parece que Marcos fez para me assustar. Marcos escreveu assim: ele foi lá conferir. Quando Marcos diz que Jesus foi lá, é como Marcos estivesse dizendo: aquilo que a figueira anunciou ser de longe, ele foi conferir de perto. E eu tenho uma palavra essa manhã que a mim me dá alguns arrepios, eu espero que em você também, porque isso significará que você ainda está com o seu temor do Senhor em dia. Ele me trouxe para dizer: eu estou indo dar uma conferida aí perto, nas coisas que você anda comunicando ser. Eu estou indo dar uma conferida aí perto, para ver se no final das contas haverá desilusão com a realidade, ou empolgação com a realidade. Naquele dia Jesus chegou perto, e aquilo que a figueira anunciava ser de longe, ela não era. Então o recado está dado para a igreja de Jesus essa manhã: seja de perto uma boa surpresa para quem te conheceu somente de longe. Eu estou declarando aqui que nós não vamos frustrar expectativas. Nós não vamos fazer com que pessoas se desapontem depois de nos conhecer de perto. Depois que nos conhecerem de perto, elas vão descobrir que nós somos ainda mais crentes do que parecíamos de longe. Somos ainda mais adoradores do que parecíamos de longe. Somos ainda mais gratos do que parecíamos. Oh, estou pregando a uma igreja que vai produzir boas surpresas para quem chegar perto dela. Aleluia! Oh, glória a Deus. Eu penso na cena de Jesus chegando perto da figueira, afastando os galhos, procurando, e não achando. E Marcos conclui essa parte dizendo: e não havia nada além de folhas. Diga comigo: não havia nada além de folhas. Significa não havia nada além de uma imagem. Não havia nada além de um comunicado ensaiado para querer dizer ter o que não se tinha. Não havia nada além da construção de um teatro para fazer crer que se tinha frutos que não se tinha. Não havia nada além de casca, nada além de superficialidade, nada além de imagem, nada além de folha. O que valida o arrependimento do homem não é folha. O que valida o arrependimento do homem são frutos. E eu vim pregar a uma igreja aqui que não vai ficar só na superficialidade das folhas, mas que vai ter seu arrependimento validado pela produção de frutos. Procura daqui, procura de lá, chega um galho para cá, chega um galho para lá, e Marcos diz: não tinha nada, só havia folhas. E de repente ele vai falar uma coisa, vai escrever uma coisa que parece colapsar a mensagem inteira. Parece até que
Eu vou ter que pedir desculpas a você por ter desenvolvido todo um raciocínio equivocado. Porque Marcos vai dizer que não tinha figos, porque não era tempo. Aí eu coço a cabeça e digo, uai, mas se não era tempo, então tudo bem, dona Figueira. Então a senhora está desculpada. Então não há como ser rigoroso ou criterioso. Porque afinal, se você for numa mangueira no mês de abril e não achar manga, tudo bem, porque não é tempo de manga em abril. Eu acho que não, pelo menos. Pelo que eu me lembro, não. Pelo que eu me lembro da minha infância, não é. Quem tem mangueira, me corrija se eu estiver errado, por favor. E traga uma noite para mim, se tiver tempo. Aleluia. Então o fato é que, como cobrar de uma árvore um fruto se naturalmente, dentro das estações e dentro dos períodos e tempos determinados sobre ela, naturalmente, ela não está no tempo. Só que mesmo Marcos dizendo não era tempo de figo, Jesus continuou. E agora o nosso problema começa, porque eu quero desculpar a figueira, porque não é tempo, mas Jesus parece que não está com a mesma opinião que eu. Eu quero passar a mão na cabeça da figueira e fingir que nada aconteceu, porque não é tempo de figos, mas Jesus não está com a mesma ideia. Ele continua, mesmo a despeito dessa informação, ele continua, olha para ela e diz, nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. Então parece que o fato de não ser tempo de figos, não mudou a opinião que Jesus tinha a respeito da história. E por que não mudou? Porque eu lhe disse, isso aqui não é a história de uma pessoa comum procurando comida no meio da rua. Isso aqui é o Filho de Deus, tendo fome, e procurando numa figueira. Isso muda tudo. Eu disse numa, não disse mangueira, não disse goiabeira, não disse bananeira, eu disse figueira. Por que isso muda tudo? Porque a figueira é a única árvore que é um símbolo legítimo de Israel. Significa que o texto está esclarecendo para mim, e eu estou esclarecendo para você, que Jesus não foi bater numa porta qualquer. Jesus foi bater na porta do povo que ele escolheu. Então eu tenho uma notícia para te dar. Se você está achando que está sendo exigido muito de você, então você não deveria ter aceitado ser chamado povo dele. Porque não é aos egípcios que ele vai procurar. Não é na Síria que ele vai bater a porta. É no povo que ele plantou, acreditou, confiou. Só que nós temos um comportamento muito estranho, porque na hora de ser investidos por Deus, plantados por Deus, na hora que Deus acredita em nós quando ninguém acreditava, aí nós gostamos, quando Ele rega, gostamos, quando aduba, gostamos, quando abraça, gostamos, mas quando cobra, a gente não gosta, a gente faz bico, a gente diz que está recebendo muita pressão, assédio ministerial. Mas quando estava bom, você gostava. Agora que Deus está pedindo fruto, agora que teu líder espera um posicionamento novo de você, agora que uma demanda da igreja te chama uma responsabilidade, agora que uma obra que a igreja precisa fazer chama os ofertantes ao altar, aí você se sente pressionado, apertado, coagido e quer até ir embora. Mas essa manhã Deus os reuniu aqui para dizer, eu só cobro de quem eu investi primeiro. Aleluia! Oh, glória! Ele só cobra de quem ele investiu primeiro. Ele só cobra de quem ele acreditou primeiro. Ele só cobra de quem ele sabe que deveria ter a mínima consciência de que depois de tudo que recebeu dele, não é nada demais ele procurar um fruto em você. Não era tempo de figos, se fosse a banana, se fosse a laranja, se fosse o mamão, mas com Israel, com o meu povo, não me diga que não há tempo. Não me diga que não tem tempo. Você pode falar que não tem tempo para o seu patrão, mas não pode falar para Deus.
Mas a questão é que nós arrumamos tempo para tudo e para todos, e temos a coragem, a disfarçatez de chegar diante de Deus e dizer: não tenho tempo, é depois da faculdade, depois da pós-graduação, depois do mestrado, depois do doutorado, depois do casamento, depois do primeiro filho. Não, primeiro não, depois do segundo não, meu sonho é até 3, depois do terceiro. E Deus me trouxe hoje aqui para dizer: aquilo que de mais valioso o ser humano tem, você não coloca no altar. Você coloca dinheiro no altar, mas não coloca tempo no altar. Você coloca fortunas no altar, mas não coloca tempo no altar. Está na hora da igreja começar a sacrificar tempo no altar de Deus. Não era tempo de figos, mas parece que isso não mudou absolutamente nada do que Jesus pensava que deveria fazer e fez. Jesus dará uma palavra punitiva, uma sentença, um juízo que vai desdobrar numa situação inusitada, inesperada, crítica, diante dos olhos dos discípulos que não estavam acostumados a ver nada nem parecido com aquilo. Mas Jesus está fazendo isso para marcar algumas posições. Jesus está fazendo isso para estabelecer alguns paradigmas. Porque uma coisa é, num lanche comum, você não achar uma pizzaria aberta. Uma outra coisa é Deus não achar fruto na figueira. Uma coisa é você sair atrás do McDonald's, do Burger King, do Bob's e está fechado. Uma outra coisa é Jesus não achar fruto na figueira. Isso não é sobre comida, isso é sobre fruto. Isso é sobre o testemunho que valida o arrependimento. Então Jesus está dando algo aqui, uma aula para nós aqui. Ele está dizendo: podem faltar algumas coisas. Eu entendo que nem sempre você terá capacidade de gerar, de dar, de fornecer tudo o que gostaria. Algumas coisas podem faltar, outras não. Na vida de crente, testemunho que valida arrependimento não pode faltar. Pastor, por que fruto na igreja não pode faltar? Por que a igreja, que é uma árvore, não pode faltar no seu dever de dar frutos? Porque isso não é apenas sobre mim individualmente, sobre você individualmente. Isso é sobre o corpo, isso é sobre a comunidade, isso é sobre todos nós. Eu quero contar uma história breve para que você entenda. Algo que chama a sua responsabilidade individual, mas sobretudo coletivamente para dar frutos. Preste atenção. A maioria de vocês aqui deve ter ouvido falar de um rei piedoso na Bíblia chamado Ezequias. Quem fala de Ezequias? Ezequias ficou doente, lançou mão de todo o recurso da época, não conseguiu melhorar. Até um dia, como você sabe, o profeta Isaías entrou na casa dele e falou: você vai morrer, arruma a tua casa. Ele virou as costas para a parede, o rosto para a parede, começou a orar, pedir misericórdia a Deus. Deus então mandou o profeta voltar. O profeta voltou, e as palavras do Senhor foram: você não vai morrer mais, você vai viver mais 15 anos. Então vamos lá, havia uma sentença de morte, sim ou não? E agora Deus acaba de reverter essa sentença e dar uma nova sentença, e ela é por 15. Só que quando eu pensei que estava tudo bem, quando eu já estava feliz em ler na Bíblia que um homem ganhou mais 15 anos de vida, eu fui surpreendido, porque o profeta Isaías continuou e deu uma instrução prática, mas muito profunda, simples, mas não simplória. Ele olha, obviamente, para empregados que estavam ao redor da cama do rei e fala assim: ponham uma pasta de figos na ferida do rei. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas sobre essa estranha cena. Porque eu estou diante de um Deus, nessa história, que ele tem autoridade para chegar para um homem e dizer assim: arruma a tua casa que você vai morrer. Ele também tem autoridade para dizer: você não vai morrer mais, você vai viver. Não só você vai viver, como já estou determinando quantos anos mais você vive. 15. Ainda vou além. Daqui a 3 dias eu te digo o que vai acontecer. Você vai entrar na casa do Senhor e vai dar culto de ação de graça. Um Deus que tem um controle, que tem uma gestão tão soberana sobre a vida do indivíduo, a ponto de dizer: vai morrer, vai viver 15 anos, 3 dias. Ele controla tudo. E de repente o profeta, através do qual todas essas palavras saem pela boca, dá uma instrução que parece que sai da sobrenaturalidade e vai para a trivialidade. Pega a pasta de figo e bota na ferida do rei. E eu fiquei me perguntando:
Se Deus estava agindo com tanta autoridade, morre, vive, 15 anos, 3 dias, por que Isaías não levantou a mão? Sobre as feridas do rei. E com a mesma autoridade que lhe ordenou morte, ordenou vida, ordenou 15 anos, ordenou 3, ele também poderia ordenar: sarem-se as feridas de Ezequias. Você crê que isso seria possível? Sim ou não? Porque se você crê que Deus deu mais 15 anos de vida, como é que você não crê que Deus poderia ter curado as feridas do rei? Então vamos de novo. Você crê que isso seria possível? Então a pergunta é: por que que Deus, na hora dos 15 anos, disse: é comigo? Na hora da ferida disse: bota remédio. Por que que no assunto morte e vida, Deus interfere pessoalmente? No assunto da ferida parece que Deus sai e diz assim: bota um remédio comum. Porque o remédio não era comum. A pasta não era de manga. Não era de banana. Era de figo. E eu disse para você e repito: a figueira é um símbolo de Israel. Aquele remédio era um produto, um símbolo de um remédio que o povo de Deus tem o poder de produzir. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Veja que beleza. Veja que maravilha. Veja se isso te alegra. Eu vim dar uma notícia. Vão entrar algumas pessoas pelas portas dessa igreja com feridas abertas e sentenças de morte. Te assusta isso ou não? Tudo bem? Vamos de novo? Vão entrar pessoas pelas portas dessa igreja com sentença de morte e com feridas abertas. Na hora da sentença de morte, Deus vai dizer: está cancelado. Na hora da ferida, Deus vai dizer: meu povo tem remédio para essa enfermidade. Aleluia. Segure a mão da pessoa que está do seu lado, dá uma acordada nela e diga: este é um chamado de Deus para que a igreja trabalhe com Ele. Ele reverte a sentença de morte e o remédio para as feridas do homem. A comunidade produz, o convívio produz, a amizade produz, a igreja produz, o GC produz, o pequeno grupo produz. O que fecha a ferida é remédio que a Israel de Deus tem capacidade de produzir. Preste atenção que você vai entender uma coisa, a seriedade disso aqui. Pastor, o que acontece se uma pessoa receber de Deus uma palavra que reverta a sentença de morte, mas se ela acabar colocando a vida dela dentro de uma comunidade que não dá fruto, dentro de uma comunidade que não sabe fazer remédio, produzir remédio, uma igreja que não sabe ser laboratório? O que acontece? Vou te contar. Se Deus disse que ela vai viver, ela vive. Mas se ela colocar a vida dela dentro de uma comunidade que não dá fruto, de uma figueira seca, ela vai viver os dias que Deus deu com as feridas abertas. Você vai se assustar com o que eu vou te dizer agora. Tem gente que está vivendo os 15 anos dados por Deus, mas como não teve sabedoria para escolher debaixo de que árvore colocaria a sua vida, está vivendo esses anos aquém do que poderia viver. Está vivendo esses anos sem paz, sem intimidade, sem amizade, sem mesa, sem sorriso, porque meteu-se debaixo de figueiras que não dão frutos. Mas eu quero dar um glória a Deus, um glória a Deus, um glória a Deus, um glória a Deus, porque você e eu resolvemos colocar a nossa vida debaixo de uma árvore frondosa e frutífera, e é por isso que tem remédio na casa, tem remédio na casa, tem remédio na casa, tem remédio na casa. Teus traumas de relacionamento vão ser curados. Tem remédio na casa. A deslealdade que você sofreu não vai fechar teu coração para sempre. Tem remédio na casa. A infidelidade que cometeram contra você não vai fechar teu coração. Tem remédio na casa. Oh, aleluia!
Não é apenas sobre mim. É sobre uma responsabilidade que eu tenho de ser produtor de remédio. É sobre uma responsabilidade que eu tenho junto com você, junto com os outros nossos irmãos, de fazer dessa casa um grande laboratório que em escalas cada vez maiores. Pastor, por que em escalas cada vez maiores? Porque os doentes são cada vez em número maior. Porque cada vez tem mais gente decepcionada, ferida, desiludida, problemática. As doenças psicossomáticas invadem o viver social cada dia com mais força, com mais abrangência. Nossa, se você está vendo gente ferida entrar na igreja, se prepare, você vai ver ainda mais, ainda mais, ainda mais. E eu acho ótimo, acho muito bacana quando vejo igrejas que têm departamentos de psicologia, igrejas que eu conheço, igrejas que têm psiquiatras que trabalham na igreja, servindo a igreja, estão lá uma vez por semana, 2 vezes por semana. Conheço igrejas que tem 3, 4, 5, 10 psicólogos dando expediente todo dia. Eu acho isso maravilhoso, é um serviço que a igreja presta à comunidade. Mas por favor, só me deixe te explicar uma coisa com todo respeito a todo e qualquer tipo de ciência. A igreja fundamentalmente não desenvolve papel científico, ela desenvolve papel espiritual. Só não vamos confundir as coisas. Nós não somos uma agência de filantropia. Somos a igreja do Deus vivo. A igreja pode e deve contribuir com as demandas sociais, mas ela não é uma instituição social. Ela é a igreja do Deus vivo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, disse Jesus, e Ele me ungiu para declarar a abertura de prisão aos presos, liberdade aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Igreja não é agência de filantropia. Igreja é o corpo de Cristo na terra, operando com poder para a destruição das fortalezas do diabo. Jesus para diante dela, eu começo a concluir, e vai dizer assim para ela: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. Diga comigo, nunca mais. Primeira coisa que você precisa entender é que o nunca mais que sai da boca de Jesus não é como o nosso. A gente fala nunca mais sentado, muda de ideia quando fica de pé. Ele não. Nunca mais é nunca mais. E para a figueira, Jesus disse, nunca mais. Então, para aquilo que Jesus disse, nunca mais, não invista, não gaste dinheiro, não gaste tempo. Não aduba, não rega, não se dê o trabalho. Se ele disse nunca mais, é nunca mais. E por que ele fez isso? Porque ele sabe. O que ele sabe? Que algumas figueiras ocupam nossos territórios indevidamente. Nós estamos falando aqui de Betânia, gente. Sim. Jesus saiu de Betânia, teve fome. Nós estamos falando do território de Betânia. A figueira estava no território de Betânia. E é interessante que no mesmo território de Betânia, um amigo de Jesus morreu. E alguém olhou e disse, nunca mais vou ver o Lázaro. Jesus disse, vê, daqui a pouco vê. Porque o nunca mais das pessoas não quer dizer que seja o nunca mais de Deus. A Marta falou, nunca mais vejo meu irmão. A Maria falou, nunca mais tomo café com ele. Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Agora, a respeito da figueira, Jesus falou nunca mais. Aí não adianta a Maria querer, a Marta tentar, o Lázaro implorar. Porque Jesus ressuscitou Lázaro, porque Jesus tinha uma consciência. Qual? Lázaro ainda tinha o que oferecer para Betânia, para a família, para o reino. Por que Jesus disse nunca mais para a figueira? Porque Jesus entendeu que ela não tinha nada para oferecer para a comunidade. Tudo que Deus disse nunca mais na tua vida é porque Ele viu que só te sugava e não te devolvia nada. 3 glória a Deus e 1 aleluia lá na cantina. Tudo que Deus disse nunca mais na tua vida é porque Ele viu que só te sugava e não te devolvia nada. E tem gente aqui com regador na mão, querendo que volte em coisas que só te sugavam e não te devolviam. O Senhor me trouxe para dizer, para com isso, rapaz. Eu tirei da tua vida por bondade, você estava murchando, secando, você estava ficando
pálido, sendo explorado financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Você quer que isso volte para que essa tranqueira? Foi eu que arranquei essa tranqueira da tua vida. Vai viver outra história, vai ser bênção, vai ser luz, vai ser feliz. Aleluia. Repete comigo para a gente encerrar junto. Diga: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. A figueira secou e murchou imediatamente. Eu te pergunto, na fala de Jesus tinha a palavra morte? Tinha a palavra morte? Talvez o verbo morrer. Não, Jesus disse: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. O que Jesus ordenou sobre a figueira não foi propriamente a morte, foi a infertilidade permanente. Mas quando Jesus declarou a infertilidade permanente, logo depois ela morreu. Por quê? Porque a infertilidade é a antessala da morte. Alguém está dentro de casa, nessa hora, de perna cruzada, dizendo assim: tá bom aqui, eu não quero saber de nada não. Quero nada. Eu quero que o mundo se acabe em barranco para eu ficar encostado. Não, mas eu não decidi morrer não. Não, decidiu sim, você que não sabe. Porque quem decidiu não produzir, decidiu morrer, só uma questão de tempo. A improdutividade é a antessala da morte. Daqui a pouco a senha chama. Então levanta-te, diz o Senhor, e resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Agora, eu preciso trocar para miúdos, que eu não posso correr o risco de você não entender essa parte final. Preciso trocar para miúdos. Jesus disse: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. Então Jesus disse: ninguém mais vai comer um figo teu. Porque eu procurei, não achei. Porque você disse que tinha e não tinha. Porque você me prometeu e não cumpriu. E se eu não usufruir, ninguém usufrui também. Então, trocando para um miúdo do miúdo, Jesus disse assim: se não for para mim, para mais ninguém. Pastor, mas eu acho que isso foi de um autoritarismo da parte de Jesus. Denuncia ele no Ministério Público. Procura alguma ONG dessa aí, ou então algum departamento, secretaria daí da ONU, dos direitos humanos, né? Ou dos direitos botânicos, na verdade, e vai lá e fala que Jesus falou uma coisa para a figueira que você acha inadmissível. Porque por mais que alguém tenha dificuldades, e eu vou dizer dificuldades porque é dificuldade mesmo, porque quando algumas coisas, conceitos vão sendo muito falados, apregoados, a gente tem a tendência, o erro de pensar que eles também se aplicam aqui. Por exemplo, vou te falar uma das palavras que mais se fala hoje em dia: democracia. Repete comigo no 3, 1, 2 e 3. Quem gosta de democracia, diga amém. Quem acha... Não é pegadinha não, é sério. Quem gosta de democracia, diga amém. Quem pretende viver o resto da vida num país democrático, diga amém. Quem estaria disposto e capaz para lutar, defender, seja com discursos, com ações, a democracia, diga eu. Muito bom. Deus não é democrático. Democracia é sobre ordem política e social. O reino de Deus não é democrático. Pastor, não. Você acha que Deus reúne o conselho para perguntar alguma coisa para alguém? Você acha que Deus tem staff? Você acha que Deus tem um time de conselheiros? Você acha que no céu tem uma mesa comprida que Deus senta na cabeceira e diz assim: deixa eu ouvir a ideia de vocês? Ideia coisa nenhuma. Daquela porta para fora, fora do ambiente do reino, da lógica do reino de Deus, você pode pregar democracia, viver democracia, e você não está sozinho não, eu estou contigo. Agora saiba que quando as coisas dizem respeito ao reino de Deus, não há democracia, há teocracia. O primeiro é ele e não tem segundo, não tem vice-presidente, não tem secretário de nada. Ele manda, desmanda, faz, refaz, ele faz viver e também ordena a morte. Ele faz a tempestade e acalma a tempestade, ele faz a ferida e liga a ferida. Eu não sei se você está pronto para essa notícia, mas o reino de Deus não é democrático. No reino de Deus é ele e acabou, é ele que manda. Acabou.
Pastor, eu sou de direita. Muito bom. Eu sou de esquerda. Deus te guarde. Agora aqui, meu irmão, aqui não tem direita, aqui não tem esquerda, aqui é o homem do meio. Aqui não tem essa conversa aqui não. Não vem você. Eu estou te vendo aí. Estou vendo você. Estou vendo você que depois daquela sua última aula de sociologia, você ficou todo... Não, pastor, porque nós precisamos começar a ver alguns ministérios na igreja que precisam agir, pensando mais no bem social. Ei, aqui não é socialismo. Aqui também não é liberalismo. Não estou falando nem de um lado nem do outro. Aqui não é liberalismo, aqui não é socialismo, aqui não é progressismo. Aqui não é potroca dessa nenhuma. Aqui é reino de Deus e quem manda é Ele. Fião, você basta essa sua crista. Você começou a estudar uns camaradinhos aí, né? Ler uns livrinhos aí, aí você vem com as ideias todas revolucionárias. Tu quer revolucionar a igreja de Jesus que está 2000 anos? Mas você... Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma coisa eu consigo admirar no você tem autoconfiança. Nossa, porque você assistiu 2 aulas de filosofia, uma de sociologia, leu um livro de Marx e vem aqui querer mudar a igreja de Jesus que está instituída há 2000 anos. Vai ver se eu estou na esquina, campeão! Que petulância dessa geração que chega aqui querendo remodelar as coisas que estão estabelecidas. Não se pode colocar outro fundamento senão que já está posto. Qual é? Jesus de Nazaré, meu filho. Não é direita, não é esquerda, não é ninguém não. O fundamento tem nome e sobrenome: Jesus de Nazaré. Não, quero uma reunião com um pastor, que eu estou com as ideias. Meu filho, cria uma ONG. Você cria uma ONG, vai fazer tuas ideias na tua ONG. Você para de perturbar o juízo dos outros. Isso aqui é igreja, isso aqui não é unidade sociológica, nem filantrópica, isso é igreja de Jesus. Seu chato de galocha. Então... Deixa eu chamar o pessoal da banda aqui. Quando vem banda, todo mundo pensa que vai acabar mesmo. Então mas vai. Nunca mais como alguém fruto de ti para sempre. Então eu volto. É isso aqui. Se a gente gosta ou não gosta, se assusta. Se não para mim, para mais ninguém. Aí quando eu me deparo com essa realidade nua e crua, qual? Que tem vezes que Deus bota o limite, aperta, e diz assim: você entende isso? Você vai ficar sofrendo e batendo cabeça aí fora. Tem coisas que você ou vive para mim, ou não vive para ninguém. Ou entrega para mim, ou eu não vou ficar assistindo você entregar para mais ninguém. Eu vim aqui ser uma bênção na tua vida, irmão. Obrigado pelo entusiasmo, né? Aquela irmã de rosa ali. Eu vim aqui ser uma bênção na tua vida, te ajudar a encurtar esse caminho. Você ia dar um montão de volta, bater a cabeça num montão de porta, ia chegar aqui todo ralado. Eu estou te evitando, te ajudando a evitar tudo isso. Entende logo. Tem coisa que ou você vive para Deus, ou você não vai viver em canto nenhum. Você vai para um lado, vai para o outro, mas eu tenho articulação, não vai dar. Mas eu conheço a gente nessa cidade, vão sumir, estou te avisando. Pastor, se eu pegar o telefone... Rapaz, eu estou te falando. Não vai dar em nada. Você vai correr de um lado, vai correr para o outro. Quando terminar de correr a cidade inteira, você vai dizer: o problema está na cidade. Aí você vai para outra cidade, vai descobrir que o problema está em você. Porque você está marcado pelo céu e não tem jeito, não tem para onde você ir, não tem para onde você correr. Você tem a marca da promessa, você está escolhido pelo Senhor. Ele não te chamou para... Ei, rapaz, você aí, ó. Tu acha que Deus chamou para ser cantor de karaokê, cara? Tu acha que Deus te chamou para ficar cantando em barzinho, menina? Tu tem a marca da promessa, tu vai passar vergonha. Você acha que Deus chamou você para ficar fazendo negócios escusos por aí? Você é um empreendedor do reino, cara.
Você acha que Deus chamou você para ficar fazendo vergonha nas madrugadas dessa cidade? Deus marcou você para ser testemunho do poder dele nessa cidade. Então vamos encurtar essa conversa. Não adianta, Deus chamou você, pronto, acabou. Ele te quer, Ele te ama. E Ele me trouxe para dizer, se não para mim, para mais ninguém, mas alguém que anda lutando há muito tempo, essa manhã vai tomar uma sábia decisão. Eu me rendo. Quem quer continuar lutando, fica sentado. Quem prefere se render, dá um pulo dessa cadeira. Segura a mão da pessoa que está do teu lado agora, não deixa ela ir embora. Oh, aleluia. Eu quero orar por você que tem resistido contra a vontade de Deus. Houve um homem na Bíblia chamado Saulo de Tarso. Ele também corria para um lado, corria para o outro, resistia daqui, resistia dali, até que um dia no caminho para Damasco, tendo cartas para perseguir a igreja, Jesus de Nazaré apareceu para ele num resplendor de luz do céu. Ele tomou um susto, caiu prostrado, perguntou: quem és, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os meus aguilhões. Quando Jesus falou com Paulo, Paulo entendeu. Jesus falou para Paulo: dura para ti recalcitar contra os meus aguilhões. Você faz força e só se machuca. Você faz força e só sangra. Porque esse instrumento era colocado no boi para poder limitar a movimentação e a rebeldia dele. E quanto mais ele fazia força para se mover para onde não deveria, mais o guilhão entrava na carne. Então Jesus está dizendo para Paulo: se você continuar fazendo força contra mim, você só vai se machucar. É impossível ganhar uma luta contra mim. Então renda-se hoje. Pare de chorar, pare de se machucar, pare de se ferir. Renda-se hoje. Eu estou pregando para alguém de quem Deus tem pedido algo. Você tem pelejado contra isso. Eu estou pregando para alguém a quem Deus tem pedido um posicionamento, uma conduta, um serviço, uma entrega, uma oferta, uma postura, e você tem se movido contra isso, e isso só tem te feito mal, só tem te machucado, só tem te ferido. Mas essa não é a noite dos teimosos, essa manhã dos rendidos. Essa não é a manhã dos teimosos, é a manhã dos rendidos. Essa manhã é a manhã de dizer: eis-me aqui como Maria, cumpra-se na serva do Senhor a tua vontade. Levante a mão, igreja, junto com a mão do teu vizinho. Pai, em nome de Jesus, aqui está uma igreja que quer ver cumprida nela a tua vontade. Somos imperfeitos, somos falhos, mas queremos ser reflexo da tua glória neste tempo, pelas ruas dessa cidade, destilando o bom perfume de Cristo, refletindo a glória do unigênito do Pai. Oh Senhor, a luta acaba hoje. Nós estamos rendidos diante da tua presença. Rendido diante da tua presença, nós estamos rendidos. Não precisa procurar em outro lugar, Senhor. Não precisa bater em outra porta. Não é preciso que nasça outro. Eu vou fazer. Eu vou me dispor. Eu vou me apresentar. Tudo que o Senhor quiser fazer nessa cidade, meu Pai, não faz sem a gente, não. Todo movimento que o Senhor quiser fazer na educação dessa cidade, nos colégios, nas universidades, não faz sem essa juventude, não. Eles querem participar, Senhor.
nos inclui nos teus planos, não nos deixa de fora dos teus projetos, porque de que valeria correr de um lado para o outro e não agradar aquele que nos amou primeiro? Olha para o nosso coração, converte o nosso coração, limpa as nossas vestiduras, sara a nossa consciência e nos levanta para um tempo de maior produção, fertilidade, serviço, para agradar aquele que primeiro nos amou. Em nome de Jesus assim oramos. Amém, amém e graças a Deus. Quantos podem se manifestar de alguma maneira? Quantos podem dizer louvado seja o nome do Senhor? Quantos podem dizer glorificado seja o nome do Senhor? Quantos podem dizer bendito o nome do Trino Deus? Aleluia, 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 aleluia.